Olá a todos, este é outro vídeo a pedido. Alguns de vocês me perguntaram o que acontece exatamente quando morremos. Esta é uma pergunta muito importante, porque todos nós morreremos um dia. 150 mil pessoas morrem todos os dias e um dia você e eu estaremos entre eles. Então, quando chegar o fim da sua vida neste mundo temporal, para onde você irá? Alguns dizem que você irá para o céu, outros dizem que para o inferno, alguns mencionam o purgatório e outros afirmam que simplesmente dormirá e permanecerá inconsciente. Qual é a verdade? Vamos recorrer à única fonte de verdade que temos neste mundo, a verdade suprema, que é a Bíblia. Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre o que nos acontece quando morremos. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, por favor, considere fazê-lo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Como cristãos, como crentes, não devemos temer a morte. Olhamos para a nossa morte com alegria, porque sabemos que, ao morrer neste mundo caído, estaremos com Cristo no céu. Então não haverá mais lágrimas, sofrimento ou tristeza. Como diz Paulo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E em 2 Coríntios 5:8 ele diz, estamos de bom ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Vamos ver o que acontece no momento da morte. Alguns acreditam que ao morrer, entramos em um sono profundo e inconsciente até a segunda vinda de Jesus. Esta doutrina se chama doutrina do sono da alma. Não é amplamente aceita e foi ensinada principalmente pelos anabatistas na Reforma e pelos irvinitas na Inglaterra no século XIX. Alguns cristãos acreditam no purgatório, uma crença da Igreja Católica Romana, onde a alma é purificada de mais pecado antes de poder ir para o céu. Outros crentes dizem que ao morrer, a alma vai imediatamente para Cristo e o corpo vai para a terra, para o sepultamento, onde permanece até a segunda vinda de Cristo. Nesse momento, receberemos nosso corpo de novo, mas agora é um corpo eterno ressuscitado. Então, Deus fará um novo céu e uma nova terra e viveremos com Ele para sempre. Vamos falar agora dos incrédulos. Alguns dizem que quando os incrédulos morrem, vão para o inferno por toda a eternidade. Outros dizem que não, que isso não acontece. Alguns afirmam que simplesmente deixam de existir. Outros dizem que sofrerão por um tempo devido aos seus pecados e depois simplesmente deixarão de existir. Esta é chamada doutrina do aniquilacionismo, que sustenta que Deus os aniquilará e simplesmente deixarão de existir. Qual é a verdade? A verdade se revela quando observamos as Escrituras, não apenas um versículo, mas todo o corpo das Escrituras de maneira equilibrada. Vamos começar pelo purgatório. O que a Bíblia diz sobre o purgatório? Nada. A Bíblia não menciona nada sobre o purgatório. Então, de onde a Igreja Católica Romana obtém a doutrina do purgatório se não está nas Escrituras? Em primeiro lugar, eles a criaram como tradição. E em segundo lugar, eles encontraram algumas evidências nos livros apócrifos. Por exemplo, em 2 Macabeus 12:42-45, Judas Macabeu, líder das forças judaicas, também fez uma coleta, tomando um dracma por cada homem e enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata para oferecer um sacrifício pelo pecado. Ele agiu de maneira muito nobre e digna de elogio, considerando a ressurreição. Pois se não esperasse que os mortos ressuscitassem, teria sido supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas se contemplava a recompensa reservada aos que descansam na piedade, foi um pensamento sagrado e piedoso. Assim, ele fez expiação pelos mortos para que fossem libertos do seu pecado. Em 2 Macabeus, disse que é aceitável orar pelos mortos e oferecer sacrifícios pelos seus pecados para que os mortos possam ser perdoados. Isso contrasta com a Bíblia, porque não é o que as Escrituras dizem. Você deve saber que os livros apócrifos não têm a autoridade que a Bíblia tem.
não fazem parte da Bíblia e não devem ser considerados autoridade ou verdade. A Igreja Católica Romana, como mencionei antes, acredita no purgatório devido à sua tradição e porque aqui e ali encontram alguns versículos nos livros apócrifos, mas a Bíblia não diz isso. Portanto, não é a verdade, contradiz as Escrituras. Porque se você acredita no purgatório, está dizendo que o que Jesus fez na cruz ao morrer pelos nossos pecados não foi suficiente. Está dizendo que só Cristo não poderia fazer expiação por nós. Porque, como acabamos de ler em 2 Macabeus, Judas está fazendo ofertas pelos mortos, fazendo expiação. Em grego, o que significa propiciação pelos mortos. Isso contradiz as Escrituras, porque diz que só Cristo fez expiação por nós, por todo o mundo. 1 João 2:1 diz: Meus filhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O purgatório ensina que precisamos adicionar algo à obra redentora de Jesus. Esta é uma doutrina muito perigosa e falsa que vai contra as Escrituras. Só Jesus pagou o preço completo para que pudéssemos ser salvos, como está em toda a Bíblia. Jesus mesmo disse: consumado é. João 19:30. Agora, sobre a doutrina do sono da alma, que diz que, ao morrer, entramos em uma existência consciente até a segunda vinda de Jesus Cristo. Como mencionei, esta doutrina não está amplamente difundida. Foi ensinada apenas por algumas pessoas na Reforma, como os anabatistas e os irvinitas no século XIX. E ainda hoje, muitas pessoas acreditam nela. Mesmo naquela época, João Calvino, se assim se pronuncia o nome, estava contra isso. Mas a verdadeira pergunta é: isso é bíblico? A verdade é que várias passagens falam de dormir quando se está morto, ou seja, quando alguém morre, se diz que está dormindo ou está dormindo. Você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses 4:13 e 15, 1 Coríntios 15:6, 18:51, Atos 7:60, 13:36, João 11:11, Mateus 9:24 e 27:52. E alguns versículos parecem indicar que os mortos não têm uma existência consciente, como Salmo 6:5, Eclesiastes 9:10 e Isaías 38:19. Mas quando a Bíblia fala da morte como sono, o faz como uma metáfora, mostrando que a morte é apenas temporal para os cristãos, assim como o sono é temporal agora. Para aqueles que acreditam no sono da alma, esperem um momento e escutem. Vamos olhar o Salmo 115:17, que acabo de citar como supostamente provando o sono da alma. Diz: os mortos não alabam ao Senhor, nem nenhum deles desce ao silêncio. Parece estar falando do sono da alma aqui, mas não podemos ler apenas um versículo e tomar literalmente. Sigamos lendo o próximo versículo. O versículo 18 diz: nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre não diz que primeiro morreremos e estaremos inconscientes por muito tempo e depois estaremos com o Senhor. Não diz isso. Vamos olhar outro versículo que supostamente prova o sono da alma. João 11:11. Depois de dizer estas coisas, ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Aqui, Jesus não diz que a alma de Lázaro está dormindo. Nem nenhum outro versículo nas Escrituras diz que a alma está inconsciente. Jesus simplesmente disse que Lázaro havia dormido. E quando os discípulos pensaram que ele estava falando literalmente, ele lhes disse: ele está morto. Continuemos. Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Os outros versículos que supostamente provam o sono da alma são semelhantes. Quando a Bíblia fala da morte como sono, o faz apenas como uma expressão metafórica, porque nossos corpos permanecerão na terra enquanto nossas almas estarão com Jesus. Nosso corpo físico voltará ao pó, como diz Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra,
porque dela foste tirado, porque és pó, e ao pó voltarás. Mas depois as Escrituras nos dizem que nossos corpos humildes serão transformados como o corpo de Jesus na ressurreição. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, segundo a operação com a qual ele pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. O Deus transformará nossos corpos humildes em corpos espirituais que poderão viver eternamente. Corpos eternos com Jesus. Ele fará isso na sua segunda vinda. Agora, o que acontece se você morre agora? O que acontece com a sua alma? Se não vai para o purgatório nem dorme, há versículos específicos que nos dizem o que nos acontecerá. Sim, há muitos. Vamos ao primeiro. Jesus diz em Lucas 23:43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse hoje, não depois de estar no purgatório ou depois que a alma tenha dormido. Não, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no céu. Então, quando morremos como cristãos, como crentes, nossa alma ou espírito vai imediatamente para Cristo. Paulo diz em Filipenses 1:23, porque de ambas coisas estou em apuros, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Novamente, Paulo não disse que desejava partir e estar no purgatório ou dormir até a segunda vinda de Cristo. Não disse isso. Disse que desejava partir e estar com Cristo. 2 Coríntios 5:8 diz: estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Então, quando morremos, nossa alma ou espírito está ausente do corpo. Não está no corpo enquanto dorme inconsciente na tumba. Não está no purgatório, mas com o Senhor no céu. Hebreus 12:22 diz: mas vos haveis chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos feitos perfeitos. Então ele está falando de crentes que já estão no céu. Quando você lê todo o capítulo, vê que quando nos reunimos para adorar a Deus, não é apenas na presença de Deus, mas também na presença dos anjos e dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Isso é uma grande nuvem de testemunhas. Se você for ao início do capítulo, no primeiro versículo, lê: portanto também nós, tendo em redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso também nos mostra que aqueles no céu sabem algo sobre o que está acontecendo aqui na terra. Inclusive, os anjos se regozijam quando um pecador se arrepende. Lucas 15:10 diz: digo-vos que assim há gozo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagine isso, todos os anjos se regozijam por um pecador. Esta vida não é nosso lar, este mundo não é nosso lar, é apenas temporal e estamos apenas de passagem. Lembra o que Estevão disse quando o mataram? Leia comigo Atos 7:55-56. Mas ele, cheio do Espírito Santo, posto os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e ao Filho do Homem que está à direita de Deus. Então eles, dando grandes vozes, taparam os ouvidos e, arremetendo a um só tempo contra ele, o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E os testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo e o apedrejavam a Estevão, enquanto ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E, posto de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes tomes em conta este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Que mensagem poderosa! Estevão fala com certeza, cheio do Espírito Santo, quando diz: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Assim, seu espírito foi imediatamente para Jesus e seu corpo foi para a terra. No final, quando diz que adormeceu, fica muito claro que se ele adormeceu, como pode estar adormecido se seu espírito está com Cristo?
Você vê que seu espírito está com Cristo, mas seu corpo está dormindo temporariamente até o dia em que Jesus voltar e ressuscite nossos novos corpos, fazendo-os semelhantes ao corpo eterno e espiritual de Jesus, com o qual viveremos no novo céu e na nova terra. Além disso, faz sentido quando lemos 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer estejamos vivos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Dormir não significa estar inconsciente, só tem sentido se dormir significa simplesmente morte, como vemos nas Escrituras. Agora, você só morre uma vez, seu corpo físico aqui na terra, e depois é julgado. Hebreus 9, 27 diz: "E da maneira que está estabelecido para os homens que morram uma só vez, e depois disto o juízo. Para nós, crentes, quando morremos, estamos com Cristo. Mas os incrédulos que rejeitam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador irão para o castigo eterno. Parece que serão enviados a um lugar de espera temporal, o Hades, para esperar sua ressurreição final, juízo e castigo eterno." Jesus nos deu um exemplo do que nos acontecerá quando morrermos com a história de Lázaro em Lucas 16, 22, 23. "E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio." Esta história nos dá uma imagem do que acontece após a morte e é consistente com outras passagens que indicam que os incrédulos vão para um lugar de tormento antes do juízo final. Para nós, crentes, quando morremos, estamos com Cristo. Mas os incrédulos que rejeitam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador irão para o castigo eterno. Parece que serão enviados a um lugar de espera temporal, o Hades, para esperar sua ressurreição final, juízo e castigo eterno. Jesus nos deu um exemplo do que nos acontecerá quando morrermos com a história de Lázaro em Lucas 16, 22, 23. "E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio." Esta história nos dá uma imagem do que acontece após a morte e é consistente com outras passagens que indicam que os incrédulos vão para um lugar de tormento antes do juízo final. Portanto, a verdade é que quando morremos como crentes, nossa alma vai imediatamente para Cristo e estaremos com Ele no céu. Nós, crentes, não devemos temer a morte, porque sabemos que, ao morrer neste mundo caído, estaremos com Cristo no céu. Em relação aos incrédulos, eles enfrentarão o castigo eterno por rejeitar o sacrifício de Cristo. Então, a mensagem final aqui é que a Bíblia nos dá a verdade sobre o que nos acontece quando morremos. Não precisamos seguir tradições humanas ou doutrinas inventadas que contradizem as Escrituras. A verdade é que, como crentes, nossa alma vai imediatamente para Cristo e viveremos com Ele para sempre no céu. Para os incrédulos, a Bíblia adverte claramente sobre o destino trágico que espera aqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. A única maneira de escapar desse destino é aceitar o regalo da salvação oferecido por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Então, se ainda não o fez, hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e ponha sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para que possa ter a certeza da vida eterna com Ele no céu. Obrigado por assistir, espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se gostou, por favor, dê like, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo. Se tiver alguma pergunta ou comentário, não hesite em deixá-los abaixo. Que Deus o abençoe e até a próxima.